Agora você imagina esse homem ouvindo do Espírito Santo. Chegou o dia, você vai conhecer o Messias. Certamente ele, muito feliz, deve ter se lembrado do dia em que recebera a promessa. E sem nenhuma vergonha, sem qualquer timidez. Irmão, ninguém pega o filho de alguém sem conversar. É que a Bíblia não relatou esse diálogo aqui. Mas você imagina José com o filho lá, o camarada chegou e tomou da mão? Não, certamente ele falou. E como José e Maria já sabiam disso, aquilo que Deus revela para o outro, que gera aquilo que o outro está gerando, tem sintonia. Então, certamente, sem José, sem Maria falarem nada, ele falou assim: ei, casal, vocês me dão licença aqui um minutinho? Se fosse o mineirinho dizer assim: oi, vocês estão bom? Posso falar um negocinho com vocês? Mas certamente esse homem, movido de grande alegria, chega para José, para Maria e diz assim: olha, o Espírito Santo me revelou que o bebê que está nas mãos de vocês é o Messias que nós estamos aguardando de geração em geração. E ele me prometeu que eu não morreria sem que eu conhecesse e visse o Messias. Posso levantá-lo ao Senhor? E aí sabe o que Simeão faz? Ele pega Jesus nos braços, ergue e fala: Senhor, se o Senhor quiser, pode me levar agora. Porque os meus olhos viram a tua salvação. A pergunta que eu já quero fazer para você é a seguinte: quando você olha para Jesus, o que você vê? Porque Simeão olhou para um bebê, irmão. Certamente ele morrera tempos depois, porque Jesus ainda precisaria de 30 anos para iniciar o seu ministério. Ao longo de 3, realizar grandes obras, capacitar 12 homens para darem continuidade ao seu propósito. E a pergunta é: esse homem justo, simples, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, ele olha para tudo e vê a promessa. Ele olha para a vida dele e crê que ele não morreria enquanto a fidelidade do Senhor não se manifestasse em sua vida. E naquele templo, talvez muitas pessoas, menos José e Maria, estivessem olhando para aquela criança como uma outra criança qualquer, que nascida de 8 dias, estava ali para ser circuncidado. Só que Simeão está olhando para um bebê de 8 dias, mas por ter a revelação do Espírito Santo, ele conseguiu enxergar a obra daquela criança, a missão daquela criança, a origem daquela criança, a essência daquela criança. E é sobre isso que eu quero ministrar esta noite. Ver além do que a vista alcança. Enquanto todos estavam olhando, pastor Lico, para um bebê, Simeão estava vendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Enquanto as pessoas estavam olhando para uma criança, cumprindo, através dos pais, um ritual de circuncisão aos 8 dias, Simeão estava vendo a salvação de toda a humanidade que nele crê. E hoje, antes da gente explorar mais um pouquinho esse texto, tem gente olhando para Jesus e vendo tudo, menos o que de verdade ele é, o autor da salvação. O único que pode dar salvação ao ser humano. Olham para Jesus como uma figura meramente histórica. Assim pensam os historiadores, os intelectuais. Outros olham para Jesus como um profeta que existiu, assim como os árabes reconhecem, mas não como filho de Deus. Outros olham para Jesus como uma personagem
da história de Israel, sem qualquer relevância, um homem que existiu e que mobilizou algumas pessoas. Porém, há alguns que creem que ele é o Filho de Deus, mas não o olham como tal, olham como um curandeiro. Olha como alguém que está ali à disposição de resolver todos os seus problemas. Alguém que tem poder de saciar todas as suas carências e necessidades. Alguém que está disponível para simplesmente liberar uma palavra e criar uma vida exatamente como você planejou. Mas não olham para ele como o autor da salvação. E eu te pergunto, olha aqui para mim, irmão, quando você olha para Jesus, quem você vê?